É verdade que o investidor brasileiro investe melhor hoje do que há uma década, mas ainda há espaço para melhorar. Indivíduos e famílias ainda alocam o seu patrimônio de forma pouco eficiente, com pouco planejamento de portfólio. E não dá para dizer que é por falta de opção, informação ou orientação. Nesse contexto, vamos falar sobre o investimento imobiliário, que muita gente gosta, especialmente aquelas pessoas que se consideram conservadores. E nós vamos falar, claro, do papel que os fundos imobiliários têm para melhorar a eficiência desse tipo de investimento. Eu estou aqui hoje com a Sharon Halpern, private banker experiente no aconselhamento de indivíduos, investidores e famílias de alta renda e senior partner da Blackbird Investimentos. Você tem imóvel para alugar? Então fica com a gente, essa conversa é para você. Sharon, bem-vinda ao Observatório de Fundos Imobiliários. E vou deixar que você se apresente melhor. Quem é você nesse mundo? Primeiro, queria te agradecer, Fernando, pela oportunidade de estar aqui. Acho que a gente se conhece há muito tempo, né? A gente sempre fala da importância dos fundos imobiliários num portfólio balanceado. E, bom, quem sou eu no mercado? Eu trabalho com gestão de patrimônio há quase 10 anos. Sou especializada em portfólios eficientes, em gerar para as famílias alocações estratégicas e que façam sentido, principalmente, acho que isso hoje é um ponto que eu sempre bato na minha prática, para o perfil de cada um. E tô muito animada, acho que esse papo vai ser super bacana. Então, obrigada novamente por me receber. Legal, Sharon, não, é um prazer. Então vamos começar. Você lida com investidores individuais, pessoas físicas, né, todos os dias. Como private banker, você conversa com essas pessoas e, como até você já mencionou, se esforça para entender o perfil de cada um. Então, pela sua experiência, o que atrai o investidor para o investimento direto em imóveis? Bacana. Na verdade, o que acontece é que o brasileiro tem isso muito enraizado, na sua cultura, né, acho que eu posso falar assim. Em primeiro lugar, acho que o brasileiro sempre sofreu muito com a questão de inflação muito alta, né, então o dinheiro em casa não rendia, né, e também a possibilidade de confisco, né, então como no plano Collor que a gente teve, essa jabuticaba aí brasileira, então muitos investidores migraram para os imóveis físicos, pensando ser algo mais conservador, como você mesmo disse, né. Imóvel ninguém me toma, não é? Exatamente. A terra tá lá, a terra eu consigo ver. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que leva muita gente a investir em imóveis, né. Em segundo lugar, é claro que a gente não pode deixar de citar a geração de renda. Então, os imóveis, querendo ou não, têm essa renda recorrente, né. Então, mensalmente, você vai ter lá aquele aluguel, porém, quando alugado, né. Então a gente tem que não posso deixar de já deixar esse ponto para depois a gente conversar. E terceiro lugar, querendo ou não, existe uma valorização intrínseca do imóvel, quando ao longo do tempo, né. Então você tem a possibilidade ali de ter um ganho de capital na venda desse imóvel no futuro, né. Então acho que esses são os 3 principais pontos. Legal. No longo prazo, os imóveis preservam capital. Legal. Agora, os fundos imobiliários são uma alternativa ao investimento direto em imóveis. Hoje, aproximadamente 3 milhões de brasileiros investem em fundo imobiliário. Só que a maioria é de pequenos investidores. Eu peguei esse dado recentemente e de fato, salta aos olhos. O saldo médio do investidor em fundo imobiliário é R$ 2.600. Então tá na cara que os grandes investidores imobiliários, né, aquelas pessoas com patrimônios milionários e que têm rendas relevantes provenientes do aluguel desses imóveis, essas pessoas elas ainda não descobriram os fundos imobiliários. Ou descobriram, mas ainda não estão convencidas de que é uma boa alternativa. Você deve ter clientes assim, Com ou certeza. conhecer investidores assim. Eu conheço um monte. Com o seu olhar de advisor, então, o que você falaria para esse investidor, nesse perfil? Primeiro, falaria que eles estão perdendo uma grande oportunidade.
Brincadeira. O que eu falaria, né? Os fundos imobiliários, eles não deixam de ser ligados ao setor imobiliário, né? São investimentos, como você sempre, como a gente sempre discute nos nossas conversas, eles têm base imobiliária, né? Mas eles têm grandes vantagens sobre os ativos físicos, né? Todo mundo conhece alguém que enriqueceu com imóveis, mas eu acho que isso era no passado. Hoje em dia, a gente tem alternativas muito mais sofisticadas e muito mais eficientes de alocar em ativos com base ou ligados ao setor imobiliário. Aqui no Observatório de Fundos Imobiliários, eu canso de defender as vantagens dos fundos imobiliários comparado com o investimento direto em imóvel. Mas eu também gosto de fazer esse alerta que você já pincelou. Sendo rigoroso no conceito, como eu sempre sou, até por ser um pesquisador, um acadêmico, fundo imobiliário são investimentos de base imobiliária, mas não são Exatamente. imóveis. Ao investir em fundo imobiliário, em especial aqueles chamados de fundos de tijolos, né, você de fato investe em imóveis, mas a experiência é muito diferente. Por exemplo, a marcação a mercado das cotações dos fundos imobiliários, especialmente, né, ou pelo menos os listados na bolsa, porque nós temos os fundos setipados, essas cotações, a volatilidade delas às vezes é emocionante demais para algumas pessoas. Então, por isso que eu digo que a experiência é diferente. Como você compara os dois jeitos de investir em imóvel? Perfeito. E assim, eu queria frisar que eu concordo completamente com você, né? E aí, puxando também um pouco o gancho aqui do meu trabalho, a necessidade e a importância de você ter um private banker, um advisor que te acompanhe. Porque, por mais que eles sejam investimentos de base imobiliária, são muito diferentes. Quais são as grandes diferenças, né? O investimento direto em imóveis, ele tá ligado ali à ideia de controle e segurança emocional. Isso, na verdade, é apenas, como eu disse, emocional. Porque por mais que o imóvel esteja lá, nem sempre a gente acaba conseguindo gerar uma alocação eficiente e bem e mais conservadora. Porque isso é um ponto muito importante. Quando a gente está falando de portfólio, a diversificação acho que é o ponto mais importante que vai trazer menos volatilidade e mais segurança para o portfólio, né? Então, no final das contas, apesar também dos FIIs terem os imóveis como lastro, eles trazem uma maior volatilidade, mas também mais liquidez. Então, eu acho que o que é sempre importante é você entender o que você está disposto a abrir mão. Você está disposto a abrir mão da liquidez? Você está disposto a abrir mão ou abrir mão ou ter um pouco mais de volatilidade ali no seu portfólio, né? Mas tem alguns pontos super relevantes, acho que de diferença, né? E aqui eu posso frisar, falando diretamente das principais diferenças entre um e outro. Além disso tudo que eu já comentei da volatilidade, nos FIIs a gente tem uma maior liquidez, então hoje a maior parte dos FIIs que é listado, você consegue em 2 dias, você já ter o seu recurso de volta, né? Então eles são D+2. E você consegue também ter um outro ponto, além da gestão profissional, né? Então você consegue também ter a isenção sobre os aluguéis. Então, os proventos de fundos imobiliários são isentos de IR, ao passo que os aluguéis dos imóveis, não. Se a proposta mais recente do governo realmente acontecer, os fundos imobiliários emitidos, as cotas emitidas a partir do ano que vem, vão ser tributadas em 5%. Exato. Quer dizer, ainda assim, muito menos do que a tributação dos aluguéis, né? Exato. Essa discussão sobre a volatilidade eu acho tão interessante, porque eu converso, obviamente, muito sobre fundo imobiliário com todo mundo e com esse perfil de investidores que têm imóvel físico, um dos argumentos é, mas o meu imóvel, o valor dele não fica mudando igual fica mudando a cotação do fundo imobiliário. Quem disse que não fica? A diferença é que você não vai todo mês numa imobiliária oferecer o teu imóvel, colocá-lo à venda e avaliar qual é o preço que dá negócio, porque não é quanto ele vale, é o preço que alguém está disposto a comprar. Né? Exatamente. Que esse é o conceito de cotação. Se você tem um apartamento de 500 mil reais, você pagou 500 mil reais, você precisar do dinheiro, você vai receber quanto? Quanto alguém tiver disposto a pagar. Naquela hora. Naquela hora. Que é exatamente o que acontece no pregão da bolsa. Você fala, eu quero vender a minha cota, eu quero tanto, eu dou tanto, até que chega num preço de fechamento. Então, no fundo,
importante esclarecer, né, para esse investidor que, na verdade, é a mesma coisa. A diferença é, é apenas que no fundo imobiliário aquela cotação é real ali, né, ao vivo, digamos assim. Enquanto que no imóvel você precisaria ir até uma imobiliária para verificar quanto alguém estaria disposto a pagar por ele, né? Claro, sou muito suspeito para falar, mas eu acho que os fundos imobiliários eles só têm vantagem. O que não significa que para compor um portfólio você não possa ter imóveis físicos. Eu mesmo ainda tenho imóveis físicos que foram comprados em condições Exato. específicas, né, mas que no tempo certo e assim que o mercado tiver interessante para venda, eu venderei e trocarei por fundos imobiliários. E eu acho, Fernando, que tem uma outra coisa também que a gente esqueceu que eu comentei brevemente, mas que é bacana frisar. A questão da diversificação. Quando você tem um imóvel, você acaba comprometendo um valor muito maior num imóvel só. Então você perde muito o principal almoço grátis que a gente fala que existe no mercado, que é a diversificação. Então, você compromete um valor muito alto, coloca num lugar só, num inquilino só, então você acaba tendo, na verdade, um risco muito maior. Nos fundos imobiliários, você consegue existem cotas que você consegue colocar R$ 10, né, então até menos, e você consegue ter uma diversificação muito maior, tá. E tem mais um ponto que eu sempre gosto de falar, que é a questão que acho que está muito ligado com o que a gente tinha comentado, que é da questão da liquidez, que é o seguinte: às vezes você precisa vender, precisa de recurso, você não consegue vender um banheiro, uma porta, um Um, andar um só. quarto só de um apartamento de Exato. 3 quartos? Então você acaba tendo que se desfazer de um valor de um imóvel inteiro por um valor pequeno que você precisa, né? Menor, claro. Nos fundos imobiliários, não. Você pode fazer a venda, como eu comentei, que existem cotas com preço baixo, você pode se desfazer de uma cota, usar aquilo, o restante fica alocado, continua recebendo os proventos, continua rendendo. Então eu acho que esse ponto também é super importante da gente comentar. É. E um outro aspecto que decorre disso é a maior facilidade em caso de sucessão, Total. né? Nós estamos vendo aí, eu já li várias matérias que estão apontando para o momento que a gente vive no mundo inteiro, que é um momento em que vai haver uma grande Grande. transferência de patrimônio entre gerações, Exato. né? E o Brasil seria o segundo mercado em termos de volume, né? Apenas atrás dos Estados Unidos. Se você deixa para os seus herdeiros um patrimônio em fundo imobiliário, é muito mais fácil, é muito mais eficiente, né? Ninguém vai. Você perde muito menos na hora da venda meio apressada de um imóvel para pagar uma despesa de inventário e tudo mais. Ou seja, grandes vantagens. Mas, Sharon, como eu mencionei na introdução, ninguém pode dizer que só investe em imóvel físico ou em consórcio de imóveis por falta de opção ou de orientação. A propósito, com todo respeito a quem investe ou acha que investe em consórcio, eu não considero isso nem mesmo um investimento. Mas, enfim, você, uma private banker experiente, como você aconselha os seus clientes com relação aos fundos imobiliários? Qual o papel que eles podem ter nesse portfólio planejado, bem pensado para cada um dos momentos e dos perfis do investidor? Perfeito. Eu costumo sempre, o que que eu costumo sempre sugerir para os meus clientes, né? Os fundos imobiliários, eles têm que ser uma parte estratégica do portfólio, tá? Sempre lembrando que a gente considera os fundos imobiliários como renda variável, tá? Exatamente. Mas eu acho que eles são aquela parte do portfólio que vão ter uma geração de renda passiva, uma liquidez um pouco mais alta, mas também um pouco mais de volatilidade, tá? Os fundos imobiliários, eles giram ali, se a gente pegar o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, ele tem mais ou menos 8 de volatilidade, de 8 a 10, tá? Então, eles têm uma volatilidade menor do que a bolsa, mas ainda assim tem uma certa volatilidade. Então, dependendo ali do perfil do cliente, a gente vai dosar o tamanho dessa posição e também dependendo da idade, da necessidade de renda e também da necessidade de liquidez, né? Então, acho que esse é o principal papel ali que os FIIs têm na carteira. De novo, eles podem ter um papel muito relevante, mas sempre a gente vai ter que balizar isso de acordo com o perfil do cliente.
Eu sempre brinco, mas na verdade eu sempre é um ponto muito importante quando a gente está fazendo gestão de portfólio, gestão de patrimônio. Não tem nada pior do que a gente fazer um portfólio que tenha uma volatilidade maior do que o cliente consegue aceitar. Porque no final das contas você acaba fazendo uma venda antecipada e aí você acaba tendo, na verdade, uma destruição de patrimonial, né? Então, de novo, ele tá sempre alinhado com o perfil do cliente, mas eles têm um papel muito importante estratégico na carteira dos clientes, tá? Não, sem dúvida. Portfólio de investimento não é como meia, né? Que serve para qualquer pé, né? E eu acho que uma outra característica da sofisticação que o mercado passou nos últimos anos é essa. Hoje em dia, existem profissionais como você que conseguem orientar as pessoas e as famílias a construir um portfólio sob medida, respeitando todas as características do perfil, o momento, né? E o apetite por volatilidade, enfim, tudo isso. Sharon, quero te agradecer pela presença, pela contribuição aqui. Eu já te conheço há alguns anos, sei que você tem o maior respeito pelo perfil de cada investidor, né? E é por isso que você está aqui. O mercado já melhorou muito, mas só vai melhorar mais se os profissionais de assessoria tiverem essa postura que você tem. Postura de realmente entender o perfil e ajudar o investidor a construir o seu portfólio sob medida. Fernando, obrigada a você, quero te agradecer pela oportunidade. Foi um prazer conversar sobre esse tema e gosto muito desse tema de ativos dentro do portfólio. Eu sempre acredito num portfólio completo e bem estruturado. E estou super animada com o seu projeto. O Observatório de FIIs tem tudo aí para ser sempre um sucesso. E agradeço muito aí também pela parceria de tanto tempo. Obrigada. Eu que agradeço. E você, é proprietário de imóveis para aluguel? Então, parabéns. Eu também ainda tenho alguns imóveis. Recebo aluguéis, tenho as escrituras na gaveta, mas eu pago comissão para imobiliárias e às vezes tenho problema com inquilino, vacância, manutenções, taxas, impostos, problemas não planejados. Nessas horas eu não me sinto o proprietário, eu me sinto o próprio otário. Por isso eu sei que os fundos imobiliários são muito mais eficientes para gerar renda homogênea. Hoje, 70% do meu patrimônio imobiliário já está em fundos imobiliários. Quer saber mais como alocar muito melhor o seu patrimônio? Então, escreve para mim, contato@observatoriodefis.com.br ou deixe uma mensagem aí nos comentários do vídeo. E se inscreva no canal. Quero continuar te vendo por aqui.